respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, todo o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Amém, meu irmão? Você veio aqui realmente para que Deus tome o seu coração, fale no mais íntimo do seu coração, se revele a você e você possa adorá-lo na grandeza do Deus que Ele é. Amém? Vamos orar então, pedindo a direção de Deus. Senhor, realmente nós precisamos, em nome de Jesus, que o Senhor tome o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensar, o nosso agir nas Tuas mãos e nos transforme, Pai, para vivermos a plenitude da graça do Senhor, para podermos com a nossa transformação transformar esse mundo, o mundo que está agonizando, ó Pai, nas obras da carne, nas obras do maligno. Senhor, tira os nossos olhos da sedução que esse mundo nos traz. Não permita, ó Deus, que a gente desvie os nossos olhares para longe da Tua vontade. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos que o Senhor se agrade de nós, Pai. Por isso nós pedimos perdão. Queremos começar esse culto, Pai, nos rendendo diante do Senhor envergonhados, porque pecamos, porque muitas vezes somos displicentes em ouvir a Tua voz, em buscar conhecer a Tua vontade para nós, e o que é pior, em vivê-la, Pai. Muitas vezes nos envergonhamos. Tem misericórdia, Senhor, e nos perdoa. Nos perdoa porque queremos verdadeiramente ser servos do Senhor. Queremos realmente que o Senhor molde o nosso caráter e nos transforme segundo o caráter de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Teu Espírito Santo caminhe neste lugar e fale a cada coração aqui presente, que a gente possa ouvir a Sua voz e obedecer, Pai, principalmente obedecer, porque sabemos, Pai, que os desertos que temos vivido se dissiparão no momento que nos rendermos à Tua vontade. Em nome de Jesus, fala conosco e recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, como um aroma suave para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para cantar essa música comigo. Se atentamente a gente ouvir a voz do Senhor, os nossos desertos irão embora. Quantos desertos temos vivido, quantas aflições. E eu quero que a gente faça dessa música uma oração ao Senhor. Amém? Vamos colocar. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos.
somente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirá as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. A tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirá as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundante será, e eu viverei tudo que fez pra mim. A tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir e obedecer. Como é gostoso a gente ter certeza de que se fizermos a vontade de Deus, o alívio às nossas angústias e aflições virão. Os relacionamentos costumam causar muita angústia e aflição. A gente escuta muito dizer que casamento é muito difícil. Mas eu fiquei pensando, qual relacionamento não o é? Não é difícil. Comecei a pensar. Pais e filhos. Ufa. Filhos e pais. Irmãos. Irmãos da igreja. Eu não consegui achar nenhum tipo de relacionamento que não tivesse problemas. E acredito que Deus deixou duas instituições para que a gente aprendesse a amar como Ele nos amou, incondicionalmente. Uma é a família e a outra é a igreja. Amar sem esperar ser amado. Você trouxe a sua Bíblia? Abra no Salmo 128. Eu quero ler junto com vocês. Vamos ler juntos? Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera,
teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Esse texto fala do temor a Deus e a felicidade no lar. Nunca a gente ouviu tanto sobre a destruição da família. O quanto esse conceito tem sido destruído. E as promessas de Deus para uma família que o teme são de muitas bênçãos. Ele fala: feliz serás, tudo te irá bem. O dia que meus filhos chegaram com os meus netos pela primeira vez na minha casa e eu os vi à roda da minha mesa, chorei de alegria. Mas eu esqueci de falar de manhã que o dia que eu os vi aqui na frente, batizando os meus netos, eu fiquei como quem sonha. Graça do Senhor, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei quais são os seus desertos, mas certamente buscar a Deus, temer ao Senhor e fazer a sua vontade é muito bom, nos torna felizes. É isso que o mundo clama: amor, alegria, paz. Isso é fruto do Espírito Santo. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que eu posso dizer a Deus? O que eu posso dar a Deus? Senão o mais sincero louvor. Porque assim como não fui eu que construí a minha família, foi Deus. Assim também o meu louvor vem da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Eu quero te convidar a render o melhor do teu louvor. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Amém? Dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, cada instante, sempre é de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor.
muito bom servir a um Deus que se doou por nós. E a um Deus que não requer nada de nós, a não ser que o amemos e nos amemos como Ele nos amou. Nos envolvendo um com os outros, saindo de dentro de nós mesmos, servindo ao esperar ser servido. E por isso, eu gostaria que a gente fizesse desse novo cântico um compromisso com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que a gente pode fazer esse compromisso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? A gente poder estar aqui junto, num espaço gostoso, mas a gente precisa lembrar que há um lugar que sofreu uma tragédia tremenda esses últimos dias, o Nepal. Há muitos irmãos nossos lá, há muitas igrejas que foram dizimadas, muitas famílias que perderam entes queridos, crianças sem pais, pais sem filhos, irmãos. E eu queria que a igreja se unisse nesse momento, para a gente interceder por esses irmãos, por esse povo, pelos nossos pedidos do jarro de oração. Se você que tem algum pedido e quiser trazer, pode trazer aqui na frente.
pai da Leia, o seu Noé, ele está enfermo. Então a gente está lembrando, está intercedendo pela saúde do seu Noé. E que a gente possa estar pedindo a Deus que todas essas circunstâncias, a gente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então que o Senhor levante o seu povo, restaure o seu povo pela graça e pela misericórdia dele. É isso que nós vamos pedir. Senhor, confiamos na tua autoridade, no teu poder. Confiamos, ó Deus, que o Senhor tem um plano para cada vida, para cada coisa que acontece neste mundo. Não podemos deixar de sentir, ó Deus, a dor desse povo do Nepal, que sofre as perdas em todos os sentidos, físicos, emocionais, espirituais. Senhor, os teus filhos que estão lá precisam do teu socorro. Supra, Deus, as suas necessidades. Transforma essa tragédia, Pai, em honra e glória ao teu nome. Restaura vidas, Pai. Liberta vidas. Traz salvação naquele lugar. Que os seus filhos sejam fortalecidos naquele lugar para levar a tua palavra, Pai. Levar o teu socorro. Para que caia por terra toda a idolatria naquele lugar. E o teu amor seja espalhado naquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Assim como em tantos outros lugares que seus filhos estão espalhados, Pai. E a tragédia do pecado existe. Que os seus filhos sejam fortalecidos, supridos em todas as suas necessidades e possam, como exército de Deus, levar a transformação, levar a cura, a libertação e a salvação àqueles que estão sem o teu amor, Pai, sem a tua graça. Pai, nós pedimos também pelos nossos irmãos dessa igreja que trouxeram as suas aflições, as suas necessidades nesse jarro de oração. Pai, o Senhor conhece cada letra do que foi escrito ali, cada pessoa, cada coração, em nome de Jesus. Sustenta, Pai, restaura, traz as respostas. Mas, Pai, toma a vida do seu Noé nas tuas mãos. Traz o consolo, traz a cura, sustenta a sua família ao seu redor. E a gente possa ver, Pai, a manifestação do teu poder e da tua glória em tudo isso, ó Deus. Para fortalecimento da nossa fé. Principalmente, Pai, que a gente possa ficar cada vez mais atento à sua voz. A tua palavra diz que antes de sermos formados, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias. Que a gente saiba ser agradecidos, Pai, por tudo o que ocorre nas nossas vidas. Que a gente consiga ver a tua mão, Pai, em todas as coisas que nos acontecem. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor faz para o nosso melhor. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento, nos dá entendimento, espírito de gratidão e ousadia e intrepidez para levar o teu evangelho por todo esse mundo, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Podemos sentar. Boa noite, meus queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor no livro do Antigo Testamento, livro de Jó. Jó, capítulo 1. Porque a partir do livro de Jó, capítulo 1, nós vamos refletir hoje alguns princípios muito importantes para a nossa vida familiar.
Aliás, o assunto da família será a nossa ênfase durante todo este mês de maio. Todos os domingos nós vamos refletir sobre um texto, sobre um tema, sobre uma ênfase relacionada à família. Um tema muito importante, um tema que tem a ver com todos nós, porque todos nós somos parte de uma família. Todos nós somos filhos de família, ou todos nós formamos também uma família. Portanto, o assunto família tem a ver com todos nós, tem a ver com todas as pessoas. Importante também porque hoje o tema família tem sido um assunto de debate nacional a respeito da configuração familiar, o que tem chamado hoje de nova família e assim por diante. Tantos desafios que a família enfrenta. E de maneira muito especial nós queremos falar sobre a família contra a cultura. E para isso nós vamos ler Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 12. Nós vemos aqui na vida de Jó e na sua família uma referência quando o assunto é ser contra a cultura. A palavra de Deus nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra há semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche os seus olhos por um instante, coloque a sua vida na presença do Pai em oração. E peça ao Senhor, além de falar contigo, além de falar com você, peça ao Senhor as bênçãos dele também sobre a sua família. Sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre aquelas questões familiares que são difíceis de resolvermos e que somente pela graça de Deus esperamos que sejam resolvidas. Peça isso ao Senhor, apresente diante do trono de Deus nesta hora. Querido Deus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença nesta hora, e os nossos corações estão cheios de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu uma família, Deus. Te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado nas nossas famílias. Mesmo, ó Pai, muitas vezes lidando com lutas, com dificuldades, com tribulações. Mas acima de tudo, Pai, o Senhor é o Deus que sustenta a família. E nós queremos apresentar diante do Teu trono de graça e de misericórdia nesta noite, ó Deus, as nossas famílias.
para pedir ao Senhor que nos sustente, ó Deus, e que faça de nós famílias contra a cultura, ó Deus, que sabem, ó Pai, o que é a Tua vontade e que tenha disposição para obedecer a Tua vontade. Fale agora, ó Pai, ao coração de cada um de nós. Nós precisamos tanto, Senhor, da Tua voz. Use, ó Deus, a minha vida. Abençoe enquanto vamos comer do pão, beber do cálice. Que seja um tempo, ó Deus, de comunhão, de consagração, de dedicação, Pai, da nossa família na presença e no altar do Senhor. Venha, ó Deus, nos abençoar nesta noite. Nós oramos no nome santo, bendito e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, quando nós falamos a respeito de contracultura ou de família contra a cultura, nós estamos falando especificamente sobre uma forma que visa atacar culturas vigentes, culturas atuais e determinados conceitos e padrões que de alguma forma se instalaram na nossa sociedade. Quando eu me refiro a uma família contra a cultura, eu estou me referindo necessariamente a uma família que diz não a tudo aquilo que nós encontramos ao nosso redor hoje, que contraria o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Família contra a cultura nesse contexto é uma família que tem como prioridade fazer a vontade do Senhor, obedecer a Deus, seguir os princípios da palavra do Senhor, ainda que o mundo inteiro diga não. Ainda que o mundo inteiro diga que não é correto. Ainda que o mundo inteiro caminhe por outro lado. É como se diz naquela expressão, nadar ou remar contra a maré. É uma família que está disposta a viver os princípios e os valores do reino, mesmo que as pessoas à sua volta, mesmo que as demais famílias à sua volta, não estejam dispostas a isso. E por que nós olhamos para o livro de Jó para falar sobre uma família contra a cultura? Por vários motivos. Mas principalmente porque no livro de Jó, nós encontramos a descrição de um homem que tinha no seu coração o temor de Deus. A Bíblia descreve Jó como sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Além de Jó, esses adjetivos só aparecem juntos para descrever um outro personagem da Bíblia, e esse outro personagem da Bíblia se chama Noé. Um homem também completamente diferente do seu tempo e da sua geração. Um homem que justamente foi escolhido por Deus para um grande projeto, um projeto de salvação de um povo, justamente porque o Senhor encontrou naquele homem características de integridade. Jó é relacionado e mencionado da mesma forma. E não tenhamos dúvidas, queridos, de que foi isso que fez a grande diferença. Foi o temor de Deus no coração de Jó, foi a fidelidade, foi a integridade que fez a diferença na sua casa. Jó poderia ser um daqueles homens que se encaixariam perfeitamente no salmo que a nossa irmã leu agora há pouco. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. E quais são as consequências naturais para aqueles homens que são tementes a Deus e que andam nos caminhos do Senhor? A esposa no interior da casa é uma videira frutífera, os filhos à volta da mesa como rebentos da oliveira. E talvez uma das maiores bênçãos que nós podemos experimentar, que é a bênção de vermos os filhos dos nossos filhos. Então, se no início desta mensagem eu pudesse pensar e refletir e trazer alguma coisa extremamente importante para a minha vida como marido e como pai, e para os homens que estão aqui nesta noite, eu começaria por aí. O temor de Deus no meu coração faz a diferença na minha família. Enquanto marido e pai, entendo que eu devo andar com o Senhor, ser fiel, íntegro, desviando do mal, isso abençoa e contagia toda a minha família. Isso não quer dizer que os demais membros da família não precisem ter o temor de Deus e peguem carona no temor de Deus do pai. E peguem carona no temor de Deus do marido. Não, isso não quer dizer. No entanto, isso significa seguramente que nós, homens, pais, maridos, enquanto mantemos o temor de Deus no nosso coração e andamos os caminhos do Senhor com fidelidade, com integridade, com retidão, seguramente nós veremos muitas bênçãos sendo derramadas sobre a nossa vida, inclusive como nós cantamos agora há pouco aqui no início do culto. Se eu ouvir atentamente a voz do Senhor, se eu obedecer atentamente a voz do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida sem medidas. Jó era um homem que se encaixa
dentro desse perfil. Um homem conhecido pela sua perseverança. Um homem conhecido pela sua fé. Mas acima de tudo, um homem conhecido pela sua paciência. Jó é um dos personagens mais populares da Bíblia, não apenas entre cristãos. Muitas pessoas que nunca leram a Bíblia, quem sabe nunca leram nem sequer o livro de Jó, sabem da vida, da história, do testemunho de Jó e da paciência que ele sempre teve. Inclusive há até uma expressão cunhada disso. Qual é a expressão? Quando você encontra alguém que é muito paciente, você diz que aquela pessoa tem paciência de Jó. Tem muitas pessoas que nem sabem quem foi Jó por aí, mas elas estão dizendo a paciência de Jó. Para mim, Jó teve muito mais do que paciência, é verdade. No entanto, a paciência dele, de fato, destaca-se, porque ele suportou as tribulações que viveu com paciência. E aí, querido, se eu pudesse trazer agora uma segunda reflexão, uma segunda dica para mim e para vocês, eu convidaria vocês a pensarem o quanto que a paciência é fundamental e indispensável no convívio familiar. O quanto a gente precisa de paciência. O quanto muitas vezes nós pensamos, nós trazemos para o nosso coração, bom, para lidar com essa situação, só mesmo tendo a paciência de Jó. Quanto de paciência que nós precisamos ter no relacionamento entre o marido e mulher. Quanta paciência nós precisamos ter no relacionamento entre pais e filhos. Quanto? Daqui do púlpito é muito engraçado. Não dá para não ver as olhadinhas e as cutucadinhas. Quanta paciência. Talvez você diga assim, pastor, você não imagina quanta paciência lá na minha casa. Mas a paciência é indispensável mesmo para a construção disso tudo. Inclusive, a paciência é necessária, principalmente, quando a gente está passando por aquele período que eu disse aqui de manhã, que é o período da sova, né? Quando eu fiz a ilustração do pão, e falando também que o nosso casamento, a nossa vida familiar, está constantemente sujeita e exposta às tribulações, como o de Jó também esteve. Lembra aquela história de ser fiel até a morte, independente da doença, da saúde, da alegria ou da tristeza? Deus não levou a mulher de Jó. Mas alguns dizem assim, deveria ter levado. Ela ficou e quando viu o marido diante daquele cenário tétrico, lúgubre, o que foi que ela disse? Amaldiçoou o seu Deus, morre, diz, está vendo? Está vendo? Foi fiel, fez tudo direitinho, andou com ele. A primeira pessoa que fez isso, que assumiu esse papel de acusação na vida de Jó, não foram os amigos. A primeira pessoa que fez isso foi a sua própria esposa. E Jó mantém firmemente a sua paciência, a sua perseverança e a sua fé. Por tudo isso, seguramente nós podemos olhar para Jó e encontrar um homem diferente. E consequentemente nós podemos olhar para a descrição da família de Jó no capítulo 1 e encontrar que aquela família era feita de gente diferente. Agora, eles não eram feitos de gente diferente porque eles eram mais especiais do que qualquer outro ser humano. Eles não eram diferentes porque eles tinham alguma capacidade sobrenatural que hoje nós não temos. Eles não eram diferentes porque Deus deu a eles alguma coisa que nós não temos. Mas eles eram diferentes porque eles traziam no seu coração o temor de Deus, e isso sem dúvida alguma faz a diferença em toda e qualquer família, gente. Em tempos bons ou em tempos maus. Em tempos de choro de alegria, como a nossa irmã testemunhou aqui, ou em tempos de noites e noites de prantos de tristeza. O que faz a grande diferença na nossa caminhada, na nossa família, é sem dúvida alguma o temor de Deus. Então o capítulo 1 de Jó descreve aquilo que nós poderíamos dizer de uma família contra a cultura. Uma família que andava na contramão dos conceitos familiares da sua época. E quantas reflexões trazem para a nossa vida e para o nosso coração. Quero compartilhar algumas delas com vocês. A primeira delas é que a família de Jó era uma família contra a cultura, porque Jó soube relacionar muito bem dois conceitos fundamentais
para a nossa vida e para o sucesso da nossa família. O conceito da prosperidade e o contexto da espiritualidade. Jó soube muito bem trabalhar essas duas coisas dentro do seu lar. Os versículos 2 e 3 descrevem que Jó era um homem extremamente rico, um homem extremamente bem-sucedido para a sua geração, para a sua época. Um homem que era um exemplo de temor a Deus e que buscava o Senhor constantemente. Um homem que orava, um homem que falava com Deus, um homem que tinha comunhão com Ele. Talvez se nós tivéssemos apenas essa informação, nós poderíamos pensar assim. Então seguramente Jó vivia um contexto muito difícil. Seguramente Jó poderia estar cercado de escassez. Jó deveria ser um homem que tinha muitas necessidades. Jó deveria ser um homem que passava por muitas privações. Não, queridos, pelo contrário. A gente encontra um homem rico, um homem com a família ideal, um homem que tinha tudo o que ele precisava ao seu alcance, um homem que tinha tudo na sua mesa. Mas como que nós encontramos Jó? Prostrado na presença de Deus e buscando. Isso quebra um paradigma tão grande para a gente, porque muitas vezes nós não sabemos relacionar muito prosperidade e espiritualidade. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de quando as coisas não vão muito bem na nossa casa, nós oramos mais, nós jejuamos, dobramos os nossos joelhos em volta da cama, choramos, nos expomos, procuramos um conselheiro, corremos atrás de alguém que possa nos ajudar. Se é financeiro, a gente vai procurar o dinheiro em algum lugar. Se tem alguém doente, a gente sai atrás de um médico. Se tem alguém passando por qualquer privação, a gente faz o que for preciso e necessário e busca Deus e clama e faz voto e promete coisa e diz para Deus que se aquela situação mudar, a gente vai fazer uma série de coisas diferentes. Isso quando tudo vai mal. Mas normalmente nós costumamos a entender que quando as coisas vão bem, a espiritualidade é dispensável. E isso é um engano muito grande. Isso é um pecado terrível. Isso nos afasta de Deus cada dia mais. Afinal de contas, se em algum momento da minha vida eu considero que eu estou vivendo em paz, por que é que eu vou orar? Agora o problema já foi resolvido, por que é que eu preciso clamar a Deus? Quantas vezes nós passamos meses orando, pedindo a Deus alguma coisa. E depois que aquela situação é resolvida, que o Senhor nos atende, muitas vezes nós fazemos uma oração apenas para dizer, Deus, muito obrigado. E a gente já começa a pensar no próximo item da lista de pedidos ao Senhor. O que é que nós vamos pedir, o que é que nós vamos dizer para Ele. A prosperidade de Jó, meus irmãos, não era motivo para ele alienar-se no seu relacionamento com Deus. A prosperidade de Jó não o afastava de Deus. Ele tinha o perfil de um homem que poderia viver, segundo o coração humano, distante de Deus, despreocupado com as coisas do alto. No entanto, como ele sabia relacionar muito bem espiritualidade e prosperidade, ele buscava Deus, ele mantinha sua comunhão com o Senhor, mantinha o seu coração conectado a Deus. Por isso, é que nós não podemos permitir que a prosperidade, nós não podemos permitir que a estabilidade, nós não podemos permitir que os momentos de paz nos façam perder a noção do quanto nós precisamos do Senhor e de quanto a espiritualidade em família precisa ser cultivada. Nós teríamos tantos outros exemplos na Bíblia para mostrar de gente que estava, quem sabe, com a boca no pó. Ou quem sabe o próprio Jó, num outro momento da sua vida. Mas nós estamos aqui falando de uma família próspera. Nós estamos falando aqui de uma família bem-sucedida. Nós estamos falando aqui de gente que teoricamente não precisava de nada. Mas a única pessoa a quem eles precisavam, eles buscavam, era o Senhor. Então, se nós queremos ser uma família contra a cultura, inclusive da próprio movimento evangélico hoje do Brasil, se nós queremos ser uma família contra a cultura, nós precisamos entender que não existe tempo para buscar a Deus e tempo para deixar de buscá-lo. Nós precisamos entender que precisamos buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo. É diferente.
Não importa se o momento é de paz, tranquilidade, estabilidade ou até mesmo prosperidade. Não importa se o momento é de luta ou luto, se é de enfermidade ou dor, se é de escassez ou de tribulação. Mas nós precisamos aprender a relacionar isso um pouco melhor. Segundo, a família de Jó poderia ser considerada uma família contra a cultura, porque Jó tinha uma capacidade especial de enxergar os seus filhos a partir das lentes da graça de Deus. E o versículo 4 descreve como que Jó se relacionava com os seus filhos. Primeiro, o versículo 4 dizendo que havia uma comunhão entre os filhos. Os filhos realizavam banquetes nas casas uns dos outros. Os filhos realizavam festas, celebrações, churrascos, encontros na casa uns dos outros. E o versículo 4 diz que havia um detalhe muito importante nessas celebrações. Quando os filhos se reuniam para os banquetes, eles comiam e bebiam fartamente nos banquetes. Mas com um detalhe muito importante. Jó e os 7 filhos reunidos resolviam também convidar as 3 irmãs que fizessem parte do banquete. Mas pastor, isso não era óbvio? Se os filhos se reuniam para um banquete, não era nada mais natural do que as irmãs participassem do banquete? Na nossa cultura é totalmente ao contrário. Quando se fala de um banquete familiar, necessariamente são as mulheres que estão ali envolvidas. Pensando no cardápio, preparando os detalhes para receber os convidados. Mas justamente na casa de Jó, os filhos participavam do banquete e eles convidavam as irmãs como se elas não tivessem direito de participar do banquete, mas elas eram convidadas para aquilo. Na verdade, queridos, as filhas não tinham direito mesmo de participar do banquete. O banquete era uma celebração entre os homens. O banquete era uma celebração entre os filhos homens. Normalmente, quando as famílias se reuniam para fazer os seus banquetes, irmãos, as mulheres eram realmente deixadas de lado. As mulheres realmente não eram convidadas. No entanto, na casa de Jó é diferente. Porque a família de Jó é uma família contra a cultura. E na casa de Jó, as filhas são sim parte do banquete. Elas são sim convidadas. Elas são sim muito bem-vindas. E Jó não se importa em quebrar as convenções sociais. Jó não se importa de quebrar as convenções culturais. Ele traz para perto de si as filhas para participarem do banquete com o mesmo direito dos filhos, porque ele olha para os seus 10 filhos e os vê a partir da graça de Deus. E se nós queremos ser uma família contra a cultura na nossa geração, irmãos, nós precisamos quebrar e romper com muitas convenções culturais. Com muitas coisas que a sociedade diz, que o mundo ensina, mas que nós não podemos dar valor a elas. Pelo contrário, precisamos olhar com a graça do Senhor. E isso chama muito a minha atenção, porque lá em Jó capítulo 42, o final do livro, portanto, depois que toda a história de Jó se desenrolou, capítulo 42, versículo 15, a palavra de Deus diz que Jó distribuiu a herança que ele tinha entre os seus filhos. Mas lá no capítulo 42, versículo 15, faz questão de dizer que ele dividiu também a herança entre as filhas, que também não teriam direito àquela herança. Mas quando ele olha para os seus filhos, ele olha a partir das lentes da graça de Deus. E a sua família era diferente da convenção social e cultural da sua época. Porque para ele era mais importante que a graça de Deus se manifestasse no coração dos seus filhos. Terceiro, a família de Jó poderia ser considerada uma família contra a cultura, porque Jó sabia muito bem se posicionar quando ele estava fora de cena. Jó sabia muito bem se posicionar quando ele não era o centro das atenções. Jó sabia muito bem se posicionar quando ele não estava diante dos holofotes. E aqui nós nos lembramos necessariamente do Sermão do Monte, quando Jesus nos ensina um princípio poderoso sobre oração.
Jesus diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Já expliquei aqui que no Sermão do Monte não diz, e o teu Pai que te ouve, porque oração é muito mais do que palavras que são ditas. Oração não é palavra dita, oração é coração visto. Então quando Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, lá no quarto, com a porta trancada, te recompensará, é isso mesmo. Jó tinha consciência do seu papel de sacerdote, como marido daquela esposa, como pai daqueles filhos. E a palavra de Deus diz no versículo 5 que Jó, de acordo com o ciclo dos dias, chamava os seus filhos e os santificava. Chamava os seus filhos e os abençoava. Chamava os seus filhos e orava por eles. Qual foi a última vez que nós oramos pelos nossos filhos? Qual foi a última vez que nós oramos com os nossos filhos? Viemos aqui, prometemos, quando trouxemos para o batismo das crianças, prometemos orar com eles, prometemos orar por eles. Até quando, irmão? Eu quero fazer um desafio para quem tem filho de adolescente para frente aqui. Eu quero fazer um desafio para quem sabe ainda hoje, você chega na sua casa ou durante essa semana e chama o seu filho e diz, eu quero orar por você. E talvez ele pergunte, o que foi que eu fiz? Talvez ele pergunte, o que eu aprontei dessa vez? Talvez ele pergunte, o que você está querendo agora? Eu quero desafiar você que tem filho casado, se mora aqui, vai na casa dele essa semana. Eu quero convidar você a ir lá como pai, orar por ele e abençoar e santificar a vida dele em nome de Jesus. Se não mora aqui, eu quero convidar você a pegar o telefone e gastar. Porque a gente gasta para falar as notícias da semana. Porque a gente usa os créditos para contar o bafafá da semana. Porque a gente usa os créditos para contar as novidades do mês. Mas quantas vezes nós não temos a coragem de gastar centavos numa ligação telefônica para abençoar e santificar a vida de um filho? Então eu quero começar por aí, desafiando você a fazer isso no nome de Jesus. Seu filho está estudando fora, trabalhando fora, onde quer que ele esteja, você sabe o que eu estou falando para você. Eu quero desafiar você em nome de Jesus nessa semana a abençoar a vida do seu filho e a santificar a vida dele. Se os seus filhos são crianças, são menores, ora com eles. Imprime a marca de Cristo no coração dessas crianças. Faça com que elas não se esqueçam jamais de que tinha um pai que os chamava para abençoar, para santificar a vida deles. Senta um minutinho lá na cama, segura a mão dessa criança e ora por ela, porque foi isso que você prometeu aqui um dia. Ensina a orar. Ora junto. Clama ao Senhor, peça essas bênçãos de Deus. Porque isso significa ser uma família contra a cultura. Porque a cultura vigente, dominante hoje, é de pais que respondem mal é de filhos que respondem mal aos seus pais. É de pais que têm tantos conflitos com os seus filhos, que essas festas familiares parecem que são impossíveis de se existir. A cultura vigente hoje é de uma falta de respeito tremenda no relacionamento entre pais e filhos. Mas aqui não. Na nossa família não. Nós precisamos resolver firmemente não nos contaminar com essa cultura vigente. Pelo contrário, nós precisamos retomar aquilo que um dia jamais deveríamos ter aberto mão. Jó chama os seus filhos para junto de si. E santifica os seus filhos, e ora por eles, e consagra a vida deles, e abençoa a vida deles. E o versículo 5 ainda diz que Jó se levantava de madrugada para interceder por eles. E sabe qual era a razão da intercessão de Jó em favor da vida deles? Jó orava para que se porventura eles tivessem cometido algum pecado. Jó, ele não se colocava aqui na figura de mediador, porque ele não era o mediador, e ele sabia disso. Mas ele se coloca aqui no papel de um pai que está preocupado e zeloso pela vida espiritual dos seus filhos diante de Deus.
Senhor, se porventura os meus filhos cometeram algum pecado, se porventura eles fizeram alguma coisa que agrediu a tua santidade, se porventura os meus filhos desagradaram ao Senhor com palavras, com atitudes, com pensamentos, Deus, perdoa esses meninos, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E isso, queridos, além de ser um hábito de Jó, que a palavra do Senhor diz no final do versículo 5, que Jó fazia isso continuamente. Continuamente. Essa palavra continuamente aqui se refere a hábito e costume. E você sabia que todo hábito que nós, tudo que nós realizamos por 30 dias consecutivos e ininterruptos, podem se tornar um hábito incorporado à nossa vida? Nós já temos diversos hábitos. Hábitos de higiene, por exemplo, hábitos de estudo, hábitos, etc. Os hábitos e costumes estão tão enraizados na mente e no coração das pessoas que o cidadão é capaz de, o dia que ele não fez o caminho normal entre casa e trabalho, ele esqueceu que ele tinha que ter deixado o filho na escola e ele desceu tão apressado para cumprir a sua rotina do trabalho que ele acabou esquecendo a criança no carro. Tudo aquilo que a gente faz por 30 dias consecutivos, ininterruptos, no 31º dia aquilo pode se tornar um hábito incorporado na nossa vida. Aplique isso à oração. Aplique isso à leitura da palavra. Aplique isso à intercessão em favor da vida dos seus filhos e assim por diante. Jó tinha consciência de Levíticos, capítulo 5, versículo 17, que diz exatamente isso, que o sacerdote, ele pode orar e clamar a Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados do seu povo, da sua família, e Jó cumpre exatamente esse papel, levantando-se de madrugada, fazendo um sacrifício, ao invés de passar horas de sono, ele interrompe o seu sono para abençoar e orar pelos seus filhos. Fazendo isso como uma atitude de prioridade. Que é a primeira coisa que ele faz no seu dia, na sua agenda tão corrida. E uma atitude de temor e amor pelos filhos. Senhor, eu não sei se eles fizeram alguma coisa errada, se eles cometeram algum pecado, mas se isso aconteceu, eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia deles. Por fim, a família de Jó é uma família que nós podemos considerar de uma família contra a cultura, porque Jó enfrenta as tragédias. Sem abrir mão, sem perder o seu costume, o seu hábito de buscar a presença do Senhor, de andar com Ele e de temer a Ele com todo o seu coração em todo o tempo. E isso é importante dizer, queridos, porque se tem coisa que rompe com os nossos hábitos, são as tragédias. A Lígia trouxe agora há pouco o pedido de oração a favor do Nepal, pedido de oração urgente, extremamente urgente. Uma calamidade como aquela acaba com a rotina de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer família. Não tem mais rotina, acabou tudo. As tragédias têm o poder de nos fazer perder costumes, hábitos, rotinas que são importantes para nós. Perdas, separações, brigas, sofrimentos dos mais diversos. Mas nós não podemos deixar que isso roube o nosso coração. Não podemos permitir que isso roube a fé nos nossos corações. Porque Jó atravessa toda a tragédia, toda a luta, todo o sofrimento, reconhecendo, saber que o seu Redentor está vivo e por fim reinará sobre a terra. De modo que quando chegamos lá no capítulo 42 de Jó, nós encontramos a sua oração final, onde ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E diz ainda no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Eu tinha uma experiência com o Senhor, mas agora ela é completamente diferente. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com o Senhor. Para um homem que já era considerado reto, íntegro e temente a Deus, uma informação importante. Aí o que nós encontramos no capítulo 42? Deus restaura a saúde de Jó. Deus cura Jó. Deus dá a Jó em dobro tudo o que ele tinha. Se ele tinha 10 camelos, Deus agora dá 20. Se ele tinha 1000 juntas de bois, agora ele dá 2000 juntas de bois. Se ele tivesse 1000 metros de terra, o Senhor agora deu para ele 2000 metros de terra. Tudo o Senhor devolveu para ele, deu ainda em dobro. Então ele tinha 10 filhos. Quantos filhos o Senhor lhe deu agora? 10. E esses filhos de Jó, do segundo momento, eles são considerados como os filhos mais bonitos, capazes, inteligentes, hábeis. E por que Deus não dobrou o número de filhos de Jó? Porque terras são substituíveis. Gados são substituíveis. Camelos são substituíveis. Propriedades são substituíveis. Mas filhos não são. E o Senhor restaura a sorte de Jó, justamente enquanto ele orava pela vida dos seus amigos. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ah, meus irmãos, o grande desafio que a gente tem é de ser uma família que vive os valores do reino. Juntos, unidos. Porque se tem uma esperança da gente sobreviver em família, é estando juntos. Não importa o que o mundo está dizendo. Qual que é a cultura vigente? Se for preciso dizer não, nós precisamos dizer. Porque cada não que a gente dá para o mundo é o sim que a gente dá para Deus. E vice-versa. Os filhos iam nas casas uns dos outros. O pai levantava de madrugada para orar, para santificar a vida dos seus filhos. Onde estão essas famílias na nossa geração? Onde estão as famílias contra a cultura do nosso tempo? Onde elas estão? Que o Senhor nos abençoe e que a partir desta mesa tão significativa que vamos celebrar agora, o Espírito de Deus mova o nosso coração de tal forma que nós nos levantemos para dizer: eu também quero ser um daqueles que rompem com a cultura dominante, vigente, para que a vontade do Senhor e a sua graça se manifestem abundantemente na minha vida. Que o Senhor abençoe as nossas famílias nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Convidar os presbíteros para virem à frente. Nós vamos participar desta mesa tão significativa e abençoada que é a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus em oração pela vida de Jesus Cristo, pela sua obra. O presbítero Ayrton orará ao Senhor agradecendo a Deus, consagrando esses elementos tão preciosos e pedindo que o Senhor nos fortaleça como família para vivermos na direção do Senhor para nós. Deus, nós te louvamos muito de todo o nosso coração, ó Pai,
porque um dia, pela Tua infinita misericórdia, o Senhor nos alcançou, Pai, nos deu uma nova vida. Obrigado a Deus pelo sangue de Jesus, pelo Seu próprio sangue, Pai, pela vida eterna, Deus. Nós nos alimentamos e relembramos e estamos aqui na expectativa da volta do Senhor. Até que esse dia não chegue, nós nos alegramos, Pai, porque o Teu Espírito tem falado ao nosso coração e transformado a nossa vida, Deus. Muito obrigado, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Obrigado. Podem se sentar, meus irmãos. Esta mesa é a mesa do Senhor Jesus. São convidados a participar dela todos aqueles que assumiram um compromisso com Jesus, foram batizados, estão em plena comunhão com a sua igreja. São convidados a comer do pão, a beber do cálice, entendendo o sacrifício que Jesus fez por nós, o preço que foi pago na cruz. Mas faça desse momento de ceia muito mais do que um momento de gratidão e consagração. Faça desse momento de ceia também um momento de adoração e um momento de consagração, de dizer: Senhor, eu quero consagrar o meu lar, eu quero entregar a minha vida, a minha família diante do Senhor, minha casa, e eu serviremos ao Senhor mesmo. É o nosso desejo, é a nossa firme decisão, ainda que tenhamos que dizer não a tudo, a todos, mas o que mais importa é que o temor do Senhor seja preservado nos nossos corações. Para receber o pão, para receber o cálice nesse momento de comunhão e de oração. Após ter recebido o pão e o cálice, se assente, por favor. Continue orando ao Senhor, orando pela sua família, e no final nós comeremos e beberemos todos juntos em comunhão. anfitrião, com vinho e pão nós celebramos.
Agora juntos, meus irmãos, tomemos o pão, lembrando-nos do pão vivo que é Jesus Cristo, o pão vivo da nossa família. Tomai e comei, disse Jesus. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também um cálice e, tendo dado graças, compartilhou com os seus discípulos, dizendo-lhes: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Tomai e bebei, disse Jesus. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, nós queremos desejar a todos uma semana muito abençoada, a todos alimentados e nutridos pela palavra do Senhor. Aceitem esse desafio que fiz agora há pouco, de orar com os filhos, pelos filhos. Passe um tempo de comunhão ao final do culto, conversando, compartilhando. Nós temos a cantina missionária após o culto. E no domingo que vem, gente, é um dia especial, Dia das Mães. Nós teremos as crianças participando do culto da manhã, e teremos também um café da manhã especial em homenagem para as mães, às 8 horas da manhã. E embora o café seja em homenagem para as mães, o café não é apenas para mães, o café é para as famílias. Então você vem, traz um bolinho, um pão, aqui nós vamos ter café, suco, leite, enfim. Você traz apenas um bolo, um pão, frutas e alguma coisa. Nós tomaremos café juntos aqui, celebrando e assim, louvando a Deus pela vida das nossas queridas mães. E também o Ministério Infantil pede para avisar aos pais, para trazerem os seus filhos, na quinta-feira, às 8 da noite, teremos um ensaio para a programação, para a apresentação que eles farão no próximo domingo, tá bom? Todos os pais podem trazer os seus filhos. E por fim, dizer que nós estamos aí há 40 dias do encontro de casais, mas nós temos apenas 30 dias para fazermos o pagamento para o hotel. Então nós pedimos aos casais que ainda têm algum tipo de pagamento a ser feito para o encontro de casais, que nos procurem, que em 30 dias nós precisamos realmente terminar o pagamento junto ao hotel Fazenda Fonte Colina Verde, garantindo assim efetivamente a vaga de todos a tempo, tá bom? Nos ajudem com isso. Vamos colocar em pé mais uma vez, dê a mão para aquele que está ao seu lado e vamos orar, vamos receber a bênção, vamos nos despedir na presença do Senhor e nessa presença caminhar durante a semana. Querido Deus, nós te damos graças e louvores pelo culto desta noite, pela tua mão sobre nós, pela tua presença entre nós, pelo teu Espírito Santo agindo em nós. Ó Deus, aplica nos nossos corações a tua palavra e nos leva, ó Deus, a posturas firmes e fiéis diante do Senhor, para que a nossa família seja uma família verdadeiramente diferente do nosso tempo e da nossa geração. Como, Deus, Noé foi diferente na sua geração, como Jó foi diferente na sua geração, que a nossa casa seja fiel e temente ao Senhor também em todo o tempo. Ó Deus, nos dê uma semana de paz, de proteção, de livramentos, que o Senhor nos dê, ó Deus, a tua orientação nas decisões que temos a tomar, nas aflições que carregamos no nosso coração, que todas elas sejam descansadas na presença maravilhosa e bendita do Senhor. Abençoe, Deus, com paz o teu povo, toda a tua igreja, e alimenta-nos sempre com a tua palavra, com a tua presença e com a tua mesa. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora
e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Ainda na comunhão da mesa, dê um abraço naqueles que estão à sua volta, desejando uma boa semana a todos em nome de Jesus.